Fala, meus queridos! Professor Adilson aqui para a gente estar dando continuidade às nossas aulas de geografia. O tema da nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a natureza, um pouco sobre a geografia do México e um pouquinho sobre a população que habita esse país. Primeira coisa, onde é o México, né? Ele tem um território de cerca de 1.900.000 quilômetros quadrados, sendo que desses 5.000 corresponde a um território insular, é uma ilha, certo? É o 14º maior país do mundo. Ele faz fronteira ao norte com os Estados Unidos e ao sul com a Guatemala e Belize. Ele é banhado ali pelo Oceano Atlântico e pelo Oceano Pacífico. Essas são as fronteiras físicas e naturais aí do México, né? Sabemos que é o 14º maior país do mundo. Vamos lá, tratando um pouquinho do relevo mexicano. Primeira coisa, observando o mapa, né? Vamos começar sempre a tentar observar o mapa primeiro. O mapa mostra pra gente que as planícies litorâneas ela têm um destaque ao longo de todo o México, né? Ele é formado, sendo que o México é formado em sua maioria por regiões montanhosas. As partes centrais do México tendem a ter elevadas altitudes. Só as partes costeiras que as altitudes tendem a ser mais planas, tendem a ser mais baixas. Regiões montanhosas essas que raramente ultrapassam os 3.000 metros de altura. O território mexicano ele é formado pelas serras Baja Califórnia, Madre Ocidental, Madre Oriental, Madre del Sur e Chiapas. E as planícies costeira do Pacífico e costeira do Golfo. E ao norte o país é árido e ao sul você encontra Mata Atlântica. Vamos lá, o clima ele tem uma variação climática muito grande, em virtude muito da sua localização latitudinal e das grandes altitudes que você encontra dentro do país. Há regiões como o estado de Chihuahua, Chihuahua mesmo, igual o cachorro, é de lá, até é de lá que vem, né? Onde ocorrem temperaturas inferiores a menos 20 graus Celsius. Isso você também tem o deserto de Sonora, onde a temperatura pode chegar a cerca de 45 graus, ou seja, você tem uma variação climática muito grande dentro do mesmo território. São quase extremos, né? Você tem temperaturas negativas muito baixas e temperaturas positivas muito altas dentro do mesmo país. Como exemplo aí, né, eu gosto sempre de trazer um pontozinho como exemplo, eu trouxe o deserto de Sonora. O deserto de Sonora é um deserto da América do Norte, que ele cobre grande parte do sudoeste dos Estados Unidos, no Arizona e na Califórnia, né, e do noroeste do México. Em Sonora, Baja Califórnia e Baja Califórnia Sur. É o deserto mais quente do México e possui uma área de cerca de 260.000 quilômetros quadrados. É uma área considerável do território. Aí trouxe uma imagenzinha aí do deserto. Eu gosto de trazer esses exemplos e ir aprofundando, né, para a gente poder ver como são as paisagens do local. A hidrografia mexicana. Existem 3 grandes conjuntos hidrográficos. São eles a Bacia do Atlântico, a Bacia do Pacífico e a Bacia do Altiplano. Como destaque da hidrografia mexicana, eu trouxe o Rio Bravo, que é o rio mais longo em extensão dentro do território, com mais de 3.000 quilômetros de extensão, e ele faz fronteira com os Estados Unidos. Por que eu trouxe o Rio Bravo? Porque inúmeras vezes a gente, quando vê notícias sobre o México, a gente vê que muitas vezes as pessoas tentam atravessar a fronteira México-Estados Unidos através do Rio Bravo. E várias notícias sobre pessoas que morreram tentando fazer essa travessia chegam nos noticiários. É um rio que tem muito destaque por ser utilizado como fronteira e por ser utilizado como passagem de imigrantes ilegais. E o México também deve muita importância a alguns rios que favorecem a sua agricultura, como o Rio de Sonora, Madio, Fuerte e Yaqui. Beleza? Todos na região noroeste do país. Tratar de vegetação do México é falar de muita coisa, né? A vegetação mexicana, o país é o 14º maior do mundo, não é um dos maiores do mundo, mas ele tem uma variação de vegetação muito grande dentro do seu território. É possível encontrar pastagens, desertos, bosques, florestas de conífera, selva tropical. Nesse país se encontra também mais da metade das espécies de cactos conhecidas. E você também tem vegetação desértica espalhada pelo
principalmente no norte do território mexicano, você tem uma infinidade, uma variação muito grande. O que influencia essa vegetação? Muito a localização latitudinal, a altitude, né? A gente sabe que o centro do território mexicano é recoberto por montanhas, tem variações de altitude muito grande, e também a influência dos oceanos, né? A maritimidade é um fator climático que influencia muito também a natureza do México. Como? Jogando umidade ou retirando umidade. Tratar um pouco agora da população mexicana. A população mexicana é formada em sua maioria de mestiços, de brancos de origem hispânica e índios, certo? Aí você tem 29% de índios originários e 11% de brancos de outras regiões europeias, ou seja, a maior parte da população mexicana é mestiça, é a mistura de colonizadores com a população tradicional. O México é o país mais populoso onde o espanhol é a língua oficial. E também, além do espanhol, que é a língua oficial do Estado mexicano, são falados e conhecidos dentro do território do México cerca de 50 dialetos indígenas das populações nativas tradicionais pré-existentes ali antes do processo de colonização. Sabemos que o México foi uma colônia de exploração, a América Latina. E a religião predominante no território é a religião católica, com quase 90% da população se assumindo católicos. O México tem a segunda maior população da América Latina, com cerca de 108 milhões de habitantes, mais ou menos 108 milhões de pessoas. Ele tem uma das maiores metrópoles do mundo, né, que é a capital, a cidade do México, que abriga cerca de 18 milhões de pessoas. E o México tem uma taxa de urbanização de cerca de 70%. Ou seja, cerca de 70% da população mexicana vive em áreas consideradas urbanas. Atualmente, o México vem melhorando seu índice de desenvolvimento humano, muito em consequência dos investimentos que vem recebendo, principalmente dos Estados Unidos, mas o fato de ele estar melhorando o seu IDH não significa que a qualidade de vida da população seja muito boa. Significa que melhorou muito em comparação ao que era em décadas passadas. E o índice de crescimento da população caiu, proveniente principalmente por causa da queda da taxa de natalidade. Sabemos, né? Mulher entra no mercado de trabalho, tende a ter menos filhos, mais acesso à educação, conhece métodos anticonceptivos. Aquela formulazinha que a gente pode aplicar a qualquer estado. Porém, existem algumas projeções. Eu trouxe uma imagem aí agora séria, né, da população mexicana em uma dança cultural tradicional de lá. Isso são projeções, né? Projeção baixa, projeção média, projeção alta para o crescimento populacional do México. E uma projeção alta, a população mexicana em 2100 pode ultrapassar os 200 milhões de habitantes. Se tem cerca de 108 hoje, em 2100, mais 80 anos aí para frente, a população pode dobrar, se o Estado não cuidar aí da taxa de natalidade. Mas essa é uma projeção, não se sabe se é isso que vai acontecer, e a tendência ao longo dos anos é que isso diminua bastante, na verdade, porque quanto mais pessoas têm acesso à escolarização, menos filhos as famílias tendem a ter. De novo, como eu disse, é uma fórmula que a gente pode aplicar isso a qualquer estado em desenvolvimento. Uma pequena curiosidade, né, já que eu falei um pouco sobre a população do México, trouxe alguns aspectos gerais, é que o Dia dos Mortos é uma celebração de origem indígena, é um feriado nacional, é uma grande festividade. Eles celebram o Dia dos Mortos. Tecnicamente, o Dia dos Mortos não é uma data triste, é uma data de comemoração e homenagem àqueles familiares que vieram a falecer. Ele é comemorado no dia 2 de novembro e coincide também com algumas tradições católicas, né? Como a gente sabe, o Dia de Finados. Com isso, galera, a gente finaliza aí a nossa aulinha inicial aí sobre o México, alguns aspectos gerais. Até a próxima aula aí. Qualquer dúvida é só vocês deixarem nos comentários.